Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, nesse vídeo, como muitas pessoas me pediram, venho trazer para vocês a história de uma grande entidade, que é a pombogira Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Sim, pessoal, a gente está trazendo uma sequência de vídeos falando sobre as falanges de Maria Mulambo. Sim, e no caso desse vídeo estaremos trazendo aqui a história da Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Além disso, é claro, logo após esse vídeo estaremos colocando aqui as características dos médiuns que trabalham com esta entidade. Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então não perca essa sequência de vídeos e não esquece aí também de deixar nos comentários se você tem aí alguma sugestão, alguma opinião, tá bom? Isso é de extrema importância aqui para o canal. Mas enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos lá para a história da pombogira Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Vamos lá, pessoal, né? Ela nasceu em uma cidade lá de Portugal, mais precisamente em uma cidade chamada de Coimbra. A sua mãe se chamava Odete e Maria, né, ao nascer, recebe este nome de Maria, que no qual era o mesmo nome de sua bisavó. No caso, a sua bisavó chamava Maria e ela recebe esse nome como uma forma, vamos dizer que de homenagem. O seu pai, no caso, se chamava Pedro e trabalhava em uma fábrica de algodão, deixando bem claro que a família de Maria era uma família simples e humilde, que trabalhava para sobreviver, por assim dizer. O seu pai trabalhava fora, em uma fábrica, e a sua mãe Odete cuidava do lar, tendo em vista, pessoal, que naquela época o trabalho para mulheres era bem difícil de se encontrar, então a maioria das mulheres trabalhavam em casa como dona do lar. Por outro lado, essa história, para quem não sabe, ela passa por volta do século, ali no século XVI, por volta do ano de 1500 a 1550, então há muito tempo atrás. Infelizmente, pessoal, neste período, Portugal passava por um conflito político, né, muito grande, no qual prejudicou muito os trabalhadores daquela época. No ano ali de 1560, quer dizer, de 1506, tá? 1506, aconteceu um dos maiores massacres da história de Portugal, chamado de Pogrom de Lisboa, ou Matança da Páscoa. No caso, isso ocorreu com uma multidão que perseguiu e matou milhares de judeus. E como foi dito para vocês, além de estarem enfrentando um grave problema político, isso fez com que muitos trabalhadores perdessem o seu emprego. E Pedro, pai de Maria, infelizmente era um. Infelizmente, agora Maria, com seus 8 anos de idade, muda, né, da sua cidade, da sua casa, junto com a sua família, para o interior, mais precisamente em uma fazenda. No caso, é claro, no intuito de mudar de vida e trazer uma melhora como um todo, sendo que o seu pai havia sido despedido. Maria, é claro, via a necessidade de ajudar a sua mãe e o seu pai na lavoura. E ela, é claro, com apenas os seus 8 anos de idade, já ajudava praticamente ali o seu pai e a sua mãe a sustentar a família. Tirando isso, é claro, Maria teve uma infância tranquila, é claro, em termos, né, pois trabalhava bastante. O interessante é que a fazenda que eles moravam era uma fazenda que cultivava algodão. Então o seu pai praticamente continuava trabalhando com o mesmo material, porém agora é um trabalho mais árduo, né? Ou seja, um trabalho mais pesado, se tratando de uma lavoura. Quando Maria completa 11 anos de idade, o seu pai acaba sendo morto no meio da lavoura. Em si, a gente não tem ali o real motivo de sua morte, porém relatos mais plausíveis, né, é que ele deveria ter sido picado por uma cobra e acabou meio que falecendo ali no local. Agora, Maria e sua mãe se encontravam só, porém ainda havia mais sofrimento. Sua mãe, no caso a mãe de Maria, logo após um ano que o seu esposo faleceu, ela acaba se adoecendo e, devido à dificuldade de um tratamento médico, a sua mãe também acaba falecendo. É claro que isso faz com que Maria ficasse sozinha, porém, é claro, a fazenda vizinha, vendo todo o ocorrido, decidem cuidar de Maria.
E desta forma, é claro, Maria também poderia ajudar nos afazeres da casa. Então parece que, querendo ou não, as coisas começaram a ficar boas para Maria. Nem sempre, vamos lá. Maria, agora com seus 14 anos, também era uma menina muito bonita e chamava muita atenção. E no caso, chamava também muita a atenção do patrono da casa, ou seja, do homem da casa que ela estava morando. Infelizmente, neste período, Maria acabou sendo abusada às escondidas, pois ela estava em uma família onde o homem tinha esposa e filhos. Sempre ao chegar da madrugada, por volta das uma hora da madrugada, este homem vinha até o local que Maria dormia e a estrupava. Inclusive existiam muitas ameaças para que Maria ficasse quieta e que ela não falasse o que estava acontecendo para ninguém. Triste, né? Maria, aos 15 anos, foi quando, na verdade, um grande fato aconteceu, quando ela completa 15 anos, sem saber, Maria havia ficado grávida. E sem saber disso, acabou perdendo a criança, ainda bem nova, Mesmo sem sinais de gravidez, porque ela ainda nem barriga tinha, ela percebeu que ela teve um aborto meio que espontâneo, às vezes devido ao seu trabalho. Mas, uma vez, Maria acaba meio que decidindo sair daquela vida, sair daquela fazenda, porque ela sabia que aquele abuso iria persistir sempre. E ela percebeu que quando aquele homem não a quisesse mais ela para abusar, ele simplesmente iria abandoná-la. Então, Maria, que vivia no interior de Coimbra, agora decide tentar a vida na grande cidade. Porém, é claro, gente? Ela não tinha dinheiro e muito menos conhecidos. Então, Maria vai para a cidade e quando ela chega lá, ela percebe que ela está sem rumo, sem destino, sem ninguém, sem dinheiro. Então, ela deita em uma praça da cidade a fim de descansar um pouquinho, lembrando que isso já era noite. Quando pensa que não, passa um homem ao seu lado e pergunta para Maria se ela aceitaria sair com ele e quanto que ela cobrava. É claro, Maria fica indignada com aquilo. E o homem ainda tenta explicar, dizendo para Maria que ele pensou que ela fosse uma garota de cabaré, pois Maria era muito bonita e, querendo ou não, ela estava muito bem vestida. Lembrando que nesse período, pessoal, Maria tinha apenas 16 anos, porém, é claro, ela se aparentava ser uma pessoa muito mais velha. Mas enfim, Maria acaba perguntando ao homem onde seria esse cabaré que ele deve ter confundido que ela trabalhava lá. Então, o homem disse que era o cabaré de Rosalinda, um cabaré muito famoso na época e na região de Coimbra. Maria, no seu último fio de esperança, resolveu pedir exílio, por assim dizer, para a dona deste cabaré. Então, Maria foi até o cabaré e conversou com a dona Rosalinda. Quando ela chega no cabaré, dona Rosalinda a convida a trabalhar como mulher da vida. E é claro, sem solução, sem qual caminho seguir, a Maria aceita. Ela pensava que poderia juntar um dinheiro, e futuramente montar a sua própria vida. Pois bem, o tempo foi passando e Maria agora era uma das prostitutas mais solicitadas da casa, pois a sua beleza era admirável. O interessante, pessoal, é que nessa história havia um homem que na verdade trabalhava como coronel. Vamos dar o nome dele aqui de coronel, porque a gente não tem o nome específico dele, mas vamos dizer que seja o coronel. Sempre ia no cabaré e solicitava apenas a Maria. Inclusive, este homem havia criado uma certa ligação com ela. E é claro, a Maria também havia criado uma certa ligação com esse coronel. Na verdade, Maria estava começando a se apaixonar por um cliente. E claro que ela sabia que isso era errado, Por quê? Porque ela teria que deitar com outros homens. Porém, como eu disse, esse coronel também estava de certa forma conectado a Maria. Então, ele não deixava ninguém ficar com ela. Às vezes, ele pagava dias para a dona do cabaré apenas para que Maria não recebesse nenhum cliente. O interessante é que quando os dois se viam no cabaré,
pareciam ser pessoas casadas, de tanto que havia uma conexão entre os dois. Isso é legal, né? É um grande amor. Mas enfim, o tempo se passa e aquele homem simplesmente desapareceu. O coronel simplesmente desapareceu. Após uma semana que se passa, Maria começa a ficar um pouco preocupada e ficava se perguntando o que teria acontecido. Ela ficava, será que ele morreu no trabalho? Ou será que aconteceu alguma outra coisa? Então, Maria começa a entrar em uma tristeza profunda. Vamos dizer que Maria começa a entrar em uma depressão, pois ela estava muito conectada àquele homem e aquele homem havia simplesmente desaparecido. Ela já não saía mais do seu quarto, ficava chorando e nisso, é claro, a dona do cabaré, Dona Rosalinda, pediu para que ela descesse para o salão, nem que se fosse um pouco, né? Às vezes, para ver se ela se animasse. Assim Maria fez. Porém, ela foi para o bar do cabaré e bebeu horrores. Isso, é claro, no intuito de esquecer o seu amor. Ela estava dispensando todos os homens que chegavam até ela. E neste meio tempo, havia chegado um homem até Maria que parecia ser bem agressivo, que a pegou pelo braço e queria porque queria ficar com Maria, pois havia achado ela linda demais. Ele acabou sendo até agressivo, como eu disse. Porém, Maria lhe jogou um copo cheio de bebida. Isso fez com que o homem saísse do salão furioso. Maria, agora além de bêbada, queria somente chorar e lamentar pelo amor que havia sumido. A dona do cabaré, Dona Rosalinda, percebendo que o choro de Maria estava trazendo tristeza para o local, no qual deveria ser um ambiente alegre. Ela pede para Maria o seguinte: vá um pouquinho lá para fora, pegue um ar, quem sabe você melhora um pouco. Assim Maria fez. Quando Maria sai para fora, ela senta na calçada e fica pensando na vida, né? Olhando para a lua, para as estrelas. E ali ela pensava, onde poderia estar aquele coronel, aquele homem que ela tanto gostava. Mas algo a surpreende. Ela sente um grande puxão nos cabelos e uma pancada na cabeça, que mais parecia ser um tipo de madeira. Quando ela acorda, ela percebe que estava em um galpão, todo sujo. E percebe também que havia um homem por cima dela. Isso mesmo, pessoal. Ela estava sendo estrupada. E por incrível que pareça, este homem que estava molestando era nada mais do que aquele homem que ela havia jogado bebida lá no cabaré. Este homem ficou do lado de fora do cabaré, esperando o cabaré fechar para que ele pudesse entrar. Mas, como Maria havia saído para tomar um ar, este homem fez isso com ela. Maria, um pouco ainda tonta quando acorda da pancada na cabeça, ela tenta lutar e fazer com que aquele homem saísse de cima dela. Porém, sem forças, o homem segura o seu pescoço e acaba a estrangulando. Lembrando que o homem não parava de estrupá-la. Mas este acabou sendo o fim de Maria. Ela acabou sendo morta, estrangulada durante um estupro. Triste. Mas como tudo isso não bastasse, gente, aquele homem vendo o que fez e, é claro, com medo de alguém descobrir e ele acabar indo para prisão ou algo até pior, ele tem uma brilhante ideia. Ele decide picar o corpo de Maria em vários pedaços e jogar no rio que tinha próximo ali. Então, assim ele fez. Ele esquarteja o corpo de Maria em vários pedaços e coloca em um grande saco de pano. Assim, ele vai percorrendo a cidade de madrugada, arrastando aquele saco com os pedaços de Maria. Porém, conforme ele arrastava aquele saco de pano, o saco acaba rasgando. E no decorrer do caminho, foram ficando pedaços do corpo de Maria. Inclusive, este homem passa por 7 encruzilhadas até chegar ao suposto rio. E em cada encruzilhada ficava um pedaço de Maria. Maria, ao chegar ali ao plano espiritual,
vai rapidamente procurar ali o seu amor. Aquele homem, né, o coronel, que havia sumido, pois Maria imaginava que o suposto homem havia morrido, né, porque ele havia sumido. É claro, a sua procura acabou quando Maria percebeu que aquele homem, o coronel, ainda continuava vivo. E um desfecho desta história é que o homem que amava Maria, o coronel, descobre que quem foi o assassino que matou Maria. Então este coronel vai atrás do homem e o mata, no intuito de vingar a morte de sua amada. Que bela e triste história, né? Maria, no caso, seu espírito, né, vendo todo o fato ocorrido, se recupera imediatamente, né, pois percebe que aquele que ela amava a vingou, né, e estava bem. Maria agora se identifica como Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Mulambo, pois ela não tinha onde viver, né, em certa época de sua vida. E 7 encruzilhadas pelo seu corpo ter sido espalhado por 7 encruzilhadas. Isso simbolizando que as encruzilhadas sempre têm a energia desta grande entidade. E aí, pessoal, vocês gostaram da história dessa entidade? Quero saber de vocês, deixem nos comentários. E deixando bem claro, eu vou postar lá no canal Orações de Espiritualidade uma oração a Pombogira Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas, viu? O link vai estar na descrição do vídeo. Então, para você que deseja, dá uma clicada lá e veja a oração a esta grande entidade. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre a entidade Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Vamos lá. Hoje, ela se apresenta nos terreiros, né, espalhados pelo mundo todo. O seu trabalho é focado em questões amorosas e coisas relacionadas às injustiças da vida. Conhecida também como uma entidade alegre, extrovertida e uma ótima conselheira. Conhece muitos caminhos trilhados pelos seres humanos e utiliza dos seus conhecimentos para poder orientar os seus médios e aqueles que precisam de sua proteção. As suas cores podem ser as mais variadas possíveis, porém existe um costume maior, né, de utilizar o roxo e o vermelho. As suas cores de velas, é claro, são as mesmas cores, podendo variar conforme a necessidade, principalmente, é claro, quando se trata de algum trabalho em específico. As suas roupas, pessoal, são roupas chiques, é claro, e elegantes. Na maioria das vezes, é claro, ela se manifesta utilizando saia e um chapéu. O seu dia da semana é o sábado e o horário de maior atuação desta entidade é às 11 horas da noite, deixando bem claro que o dia é o sábado e o horário é 11 horas. Mas é claro, não quer dizer que você não possa fazer uma firmeza para ela em outro horário, tá bom? O campo de atuação desta entidade, é claro, são as encruzilhadas, independente onde seja. No caso, pode ser encruzilhada dentro de um cemitério, em uma mata, ou seja, em qualquer lugar onde tem encruzilhada, ela estará lá. A sua forma astral, ou seja, a forma que ela se apresenta no astral, é de uma mulher bem linda, com cabelos castanhos, olhos claros e de pele parda, mais clara, um pardo claro ali. As suas oferendas podem ser as mais variadas possíveis, tradicionalmente o padê de Pombogira, né? Já suas bebidas são necessariamente mais doces, como licor ou champanhe. Ela fuma o cigarro tradicional e a cigarrilha. Quando ela se manifesta nos terreiros, né, a utilização de outros objetos vai conforme cada médium, tendo em vista que não é uma cobrança exclusiva da entidade. No caso, o uso de leques, brincos, colares, vai conforme cada médium. Conhecida também, pessoal, por não ter uma entidade como parceira, ou seja, muitas pessoas dizem, né, que Pombogira trabalha do lado de Exu. Esta entidade, no caso, ela procura realizar os seus trabalhos de forma mais particular, tá bom? Lembrando que para quem deseja ofertar com outros elementos dessa entidade, como eu quero fazer uma oferenda com rosas, com pimenta, com outros elementos, coisas relacionadas às pombogiras, podem se sentir à vontade, tá bom? Pois Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas é uma pombogira bem tranquila nesse sentido, compreensiva, e sabe que todo agrado feito de coração, para ela, com certeza será bem recebido, tá bom? Então, pessoal, essa tá aí a história, um pouquinho sobre essa entidade. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E
Depois a gente vai colocar aqui também quais são as características, pessoal, dos médiuns que trabalham com esta entidade. Como é que são os médiuns que trabalham com essa entidade? São pessoas extrovertidas, alegres, tristes, felizes? Então a gente vai falar isso aí no próximo vídeo. E se você deseja saber e conhecer se você possui alguma característica, né, exclusivas desta entidade, basta você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e, é claro, ajudar a compartilhar. Pessoal, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a cada um de vocês. Deixando claro, vai ter aí as características dos médiuns, né, desta entidade, então acompanhe o canal. Mas é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.